Espero que estejam chegando direitinho aí com vocês agora, nesse exato momento. Se quem puder nos dar um feedback de como está chegando o áudio nesse momento, ficaremos inteiramente satisfeitos e tranquilos. Afinal de contas, o estudo de hoje, tem algo muito reflexivo a respeito das nossas vidas, do nosso dia a dia mesmo. O título do livro Vinha de Luz, que Emmanuel nos puxa hoje para que a gente possa refletir, é sobre padrão. E a gente sabe que Emmanuel não brinca com os títulos, sobretudo. Ok? Então vamos lá com mais um Página Aberta. Mari Lourdes. Olá, boa noite a todos. Hoje estamos mais uma vez aqui juntos nesse estudo que tanto nos auxilia a compreensão da mensagem do Cristo, através dessa obra magnífica de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E hoje Emmanuel vai trazer um versículo do Atos dos Apóstolos, Atos 11, capítulo 11, e o versículo é o versículo 24. Então, quem tiver a oportunidade de ler todo o capítulo, é muito interessante, até porque esse livro, dos Atos dos Apóstolos, como o próprio título já diz, vai mostrar toda a atividade apostólica depois do retorno do Cristo à pátria espiritual. E nesse ponto específico, que é o capítulo 11, vou só falar um pouquinho do começo. Pedro começa a falar sobre Pedro e toda a sua ação junto à divulgação do Espiritismo, e dos novos cristãos que ali surgiam. Divulgação do Espiritismo na época de Pedro, o negócio já avançou a terceira revelação em cima da primeira. Pois a divulgação do cristianismo, naquela época. Então Pedro, em Jerusalém, começa a tecer orientações para aqueles apóstolos e também orientar nas caminhadas que eles faziam a outras cidades, levando a mensagem do Cristo. E Pedro vai começando a falar de um sonho que ele tem, e que esse sonho é muito significativo, porque fala das questões de como nós precisamos nos alimentar de coisas boas para nós ficarmos puros, trazendo no nosso exemplo, trazendo no nosso dia a dia os melhores sentimentos, as melhores ações para a divulgação ser realmente, atingir realmente o seu objetivo. Então, Pedro vai trazendo essa orientação aos companheiros de trabalho, apostolados, e no versículo... Pode ter certeza, viu? Foi para nós mesmo. Porque, sim, claro. Aos espíritas de novo, você dizendo, Mary. Então foi para a gente, viu? A orientação foi lá para a gente. Então, ele vai dizendo, Ele vai falando também da força desses novos cristãos, de como eles estão tão cheios da fé e da convicção da doutrina cristã, que eles vão, como eles falam, como Pedro fala aqui, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Porque era o momento daquela conversão, da necessidade que se tinha, logicamente, de sentir esse movimento para o quê? Para fortalecer todo o processo de ensinamento. Então Pedro vai mostrando aos companheiros esse movimento daqueles irmãos, E ele diz o seguinte: chegou a fama dessas coisas a ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor,
com o propósito de oração. Então, Pedro vai contando, né, como Barnabé, fazendo a visita a Antioquia, chegou lá e viu todo aquele movimento dos novos cristãos e aquilo o encheu de graça, né? E ele se alegrou. E aí ele disse, porque era homem de bem. Quem era homem de bem? Barnabé. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então, Emmanuel vai trazer versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, tem todo o entendimento que Emmanuel vai nos trazer hoje nessa reflexão, porque ele começa a refletir, né, Queiroz? E aí a gente vai trazer agora para o livro, né, Vinha de Luz, capítulo 12, padrão. Quem puder acompanhar conosco. Então ele diz: alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional, né? Então, se tem uma inteligência, né? Se há todo um trabalho de ordenação, né? Dessa forma convencional que é estabelecida para que se chegue ser um sacerdote, Emmanuel vai nos trazer que esse esforço, embora exista um esforço, não é essencialmente difícil. E aí ele continua: ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculo de vulto, mas requer-se apenas cultura intelectual com estudo acurado dos números e das letras. A gente observa, né, que Emmanuel está tecendo alguns comentários a respeito de determinadas posições divulgadores de destaque na cultura humana como um todo, como também de líderes nos aspectos morais, né? Nos aspectos de religião, nos aspectos de trazerem assim a sensibilização dos homens para as coisas da alma. Então, é interessante, observemos que Emmanuel vai falando de que ser sacerdote, teólogo, né, pregador da doutrina, médium na questão do mundo não é algo de grande esforço, não é algo de expressiva representatividade. Observemos, alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo, ou seja, seguindo, né, o que a disciplina para esse fim objetiva, como qualquer outra base de estudo, né, acadêmico, onde a gente pega as disciplinas, o roteiro de educação, de estudo, até chegar naquela sistemática de fato, pelo esforço, obviamente, pelo uso da intelectualidade, chegar ao objetivo e à culminância de atingir aquele cabedal, né? Então ele diz: olá, estamos de volta, tivemos um probleminha aqui técnico, mas espero que já esteja tudo ok, possamos continuar a nossa conversa, não é, Queiroz? Exatamente, é curioso observar, já que a gente está falando em padrões, né? Essas obsessões tecnológicas, sem dúvidas, elas vêm com algum objetivo, né? Porque o nosso padrão, ele ainda não está à mercê do que deveria ser como a base do apóstolo, né? Porque Barnabé foi aquele que de fato fazia, né, tudo bonitinho para que
as coisas que Jesus trouxessem pudessem ser colocadas em evidência, né? Obrigado, Vanberto, pela expressão. Eu estou falando aqui, né? A gente está hoje buscando o entendimento de um padrão verdadeiro e certo de vida. E aí surgem essas diversas obsessões tecnológicas, como quem fossem para nos afastar de, pelo menos, pensarmos, refletirmos no nosso modo de ver a vida, de agir, se a gente está alcançando algum objetivo, como o que Barnabé alcançou, sendo de fato um apóstolo, como Paulo verificou em Atos dos Apóstolos aqui. Não é, Mary? Então, é muito necessário. Se for preciso até, vamos voltar para ele. Não, Mariluz? A gente estava dizendo, né, antes de sermos interrompidos, como é fácil a gente fazer e executar as obras do mundo nas mais diversas figuras da intelectualidade, como Emmanuel fala aqui, né? O teólogo, o palestrante, o médium, né? Até aquele que aconselha alguém a fazer uma coisa boa, sempre fazendo algo assim, como que fosse uma obrigação de fazer mesmo, sem um objetivo mais acurado, sem algo mais transparente naquele sentido do espiritual. Porque algo que a gente deve ter em mente, verificar com muita parcimônia, com muito cuidado, é o que foi que fizemos da questão da espiritualidade, da questão das coisas do céu, né? Porque a gente fez da espiritualidade algo de uma rotina religiosa externa, da qual nos identificamos por padrões de comportamentos sociais. Mas será que religiosidade, religião é apenas isso? Será que esse padrão é satisfatório para que todos nós possamos um dia atingir a base de apóstolos? E sem dúvida é isso que Emmanuel está nos trazendo nessa mensagem, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Porque ele nos está trazendo uma referência. Essa referência é Barnabé, né? E no sentido, a gente vai verificando. Eu vou fazer a leitura de novo, afinal de contas nós fomos interrompidos e sem dúvida alguma coisa ficou sem ouvir, né? Emmanuel começa a falar das questões, como por exemplo, que geralmente ele está levando aqui em evidência, como Vanberto diz assim, muito certo, uma questão de realização sem muito compromisso com a verdade como ela é, e sim como os homens professam, não é? Ele diz aqui, alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ou seja, querer ser, né, um representante de uma religião no mundo, basta seguir os preceitos da intelectualidade. Mas não é a religião do mundo, né? A gente tem que estar atento de buscar a religião de Deus. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com um estudo acurado de números e de letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo.
Pede-se tão somente a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além ou transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo, um mero carteiro que recebe e leva sem compromisso maior com o que está ali naquele conteúdo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que usa sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Aí Emmanuel agora vai buscar um diferencial, um padrão. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Aí ele puxa essa palavra como algo de destaque, como algo de diferencial, no sentido, do compromisso, como Vamberto está dizendo aqui, da verdade com o que é de fato espiritual em essência, no fazer e ser de Deus, e não no fazer e ser dos homens, que criaram meras convenções, até mesmo dentro do espiritismo. Não é? A gente sabe muito bem disso. O movimento, em algumas circunstâncias, ele quer ser algo, muitas vezes, em superioridade, mas não é uma superioridade em ser uma base de apostolado, não é? Um movimento de apostolado, mas é de querer se mostrar mais do que os outros. E isso é expressão para o orgulho, para a vaidade. Não é a expressão do apostolado que Jesus trouxe, que Emmanuel nos chama a atenção agora, que é pela base da humildade e do servir, que são bases totalmente diferentes e que muitas circunstâncias não traz destaque para o mundo, não é? Então, unir almas ao Senhor é a atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Aí ele cita Barnabé, o grande cooperador do mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Por quê? Hein, Mariluz? Queiroz, é interessante porque quando a gente escuta uma palavra, muitas vezes a gente não sabe o significado dela, né? E como é interessante que Emmanuel, nessa última frase que você leu, né, que ele diz, é imprescindível o papel, né, a tarefa do apóstolo. E a gente imagina quando Cristo, né, fala e traz essa mensagem para os apóstolos, e a dimensão que isso é, como você colocou, não é? Da busca do que é essencial. Porque o apóstolo, o significado da palavra apóstolo, não é apenas um seguidor, não é apenas um mensageiro, mas ele tem vários sentidos, inclusive enviado, é uma dos significados da palavra apóstolo, né? Porque ele dá uma ideia, a palavra apóstolo, dá uma ideia de ser representante da pessoa que manda, que o envia, né? Se ele é um enviado, ele é um representante de quem o enviou. Então, eu percebo que Emmanuel começa a fazer essa análise se no papel que estivermos, sendo ou um sacerdote, ou um pastor, ou um médium, ou um palestrante, se nós, nessa função que nos colocamos com esse título, nós estamos realmente representando Cristo. Nós somos conhecidos por vivenciar
a essência daquilo que pregamos? Essa é, na minha concepção, é o grande quê dessa mensagem de hoje. É entre o que parecemos ser e o que somos de verdade. Nós estamos representando bem o Cristo nas nossas atitudes, né? Na nossa forma de agir na vida, na nossa forma de falar, no nosso comportamento, nas nossas emoções. Nós estamos representando o Cristo, e por isso aquela frase que sempre nos reporta, né, a uma reflexão interna. Não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, né? De Saulo. Então, em que lugar nós estamos nessa história? Apenas vivendo a aparência de ser um apóstolo, ou querendo e se esforçando para ser realmente esse representante de Jesus? Porque isso tudo, né, que você falou, a gente aprendendo essa base do verdadeiro apostolado, a gente coloca essa evidência de realização em tudo que a gente faz na vida. O ramo de atividade que a gente escolher, de trabalho, né? O que a gente encontra na rua para a amizade, ou mesmo nas dificuldades, né? Nas relações com as pessoas, em tudo a gente age com aquele conforme, como que diante realmente de uma base de exposição da própria alma, não é isso, Mariluz? Uma base de exposição da própria alma, da própria luz que se substancia, né, de dentro para fora, mostrando conteúdo e não vazio, como muitas coisas a gente vê, né? Quantos médiuns, quantos sacerdotes, quantos exegetas, né? Quantos teólogos não são simplesmente seres intelectualizados, seres que trazem um contributo, mas que no fundo tem um conteúdo interior vazio, né? Ou falho, naquele sentido de, no momento da prova, no momento de mostrar o apostolado, as evidências mostram que a dificuldade de relação consigo mesmo, com a mudança interior, com a reflexão crística, né? Daquela base do conhecimento da verdade, da transformação necessária, na realização de quem ele é e no conhecer, porque para realizar quem você é, você tem que conhecer-se. Sem o conhecimento, como modificar-se? Como chegar a um objetivo, né? Então, por isso que naquela questão do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, né? O que fazer para de fato ter um crescimento espiritual e moral, tem aquela questão, né? Respondida, um velho sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse exercício, ele nos faz de fato ele nos traz de fato uma referência do que precisamos melhorar, do que temos a contribuir, o de que podemos fazer para realizar de fato o nosso objetivo aqui no orbe, né? Porque a religião, ela não é uma simples base de contributo social, ela é algo muito maior, ela faz parte do atributo da própria essência, porque quem sou eu? Espírito. De onde eu provim? Do mundo espiritual. O que é que estou fazendo na Terra? Estagiando. Com que propósito? Com que objetivo? E melhor, será que eu estou aproveitando de fato essa oportunidade nos mínimos detalhes? Não é? São pontos de reflexão que me fazem ter uma sondagem de mim mesmo.
para que eu possa caminhar. A gente não está querendo aqui, né, Marilourdes, deixar as pessoas assombradas, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas, principalmente aquelas que estão enveredando agora por uma descoberta, né, por um caminho diferenciado, elas muitas vezes se sensibilizam tal com a situação já vivenciada, ou já perdida, ou com o tempo urgente que se faz, e acabam enveredando por caminhos que trazem um anseio muito grande, uma perspectiva para até um campo de depressão, como se não pudesse, aquela rigidez de como se eu tivesse que fazer tudo e que não pudesse falhar. Deus sabe que nós vamos ainda falhar por diversas e N vezes. Mas o importante, o diferencial é aquele estalar dentro da alma, de que eu vou fazer o esforço, mesmo que mínimo de início, mas estou fazendo um esforço, como diz Kardec, para ser alguém hoje melhor do que eu fui ontem. E se a queda vir, não tem problema, que eu saiba refletir a situação que me levou à queda, que eu possa ter força para me erguer e depois de erguido continuar a marcha, aprendendo um pouco mais com o que passou e nesse sentido continuar caminhando, e quando houver uma dificuldade, uma nova queda, que ela seja menor do que foi a anterior. E nesse sentido de percepção crescente, um dia vai chegar em que não mais eu vou cometer aquele caminho, aquele erro. E aí a coisa estará superada, a coisa estará modificada, né? Mas aí a gente precisa, como diz Emmanuel, vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Não é? Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia. Menino, enrolei a língua. Fenomenologia. Mas para imantar corações em Jesus Cristo, é imprescindível sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. O que é que significa esse cérebro repleto na inspiração superior e o coração inflamado na fé viva? Na fé viva. A conexão, né, com a espiritualidade, realmente estar aberto, porque como é que nós estamos em contato com a espiritualidade? Como é que nós estamos em comunhão com a espiritualidade? Se nós buscamos isso, né? E é o nosso dia a dia, é a nossa busca de melhoramento que vai nos colocar nessa comunhão. Se nós estamos em comunhão, o nosso cérebro, vamos botar aqui o cérebro como a razão, né? A nossa razão. E o coração como a fé. Exatamente. Então, a razão repleta de inspiração para que possamos compreender o que estamos fazendo, não sermos apenas uma fé cega, mas precisa ser por isso que ele colocou sabiamente e sutilmente, Emmanuel coloca cérebro repleto de inspiração superior, ou seja, a razão como a base da espiritualidade e o coração inflamado da fé viva. Então, a emoção e a razão, nesse equilíbrio, nós estaremos em comunhão e poderemos fazer o nosso movimento, né? O nosso comportamento, o nosso dia a dia, realmente uma reverência, né? Um louvor a Deus através das nossas atitudes. Porque se nós não utilizamos da razão
no sentido de compreensão do que é a espiritualidade. Balizando e equilibrando as emoções. Na fé, que traz a esperança, não é? Que traz a condição de entendimento emocional, né? Dos sentimentos que nos unem, poder entender as dificuldades que possamos ter, mas que essa fé nos sustenta. Isso é o diferencial, não é? A gente vê que não é intelectualizar pura e simplesmente a fé, mas é dar sabedoria ao processo, ao entendimento, equilíbrio. Da mesma forma, a essas emoções balizadas pela fé, traduzidas no coração, como Emmanuel traz aqui, elas têm força e base para fazer com que a razão não se torne algo frio e calculista, pura e simplesmente, né? Então, uma coisa baliza e equilibra a outra. É como Vamberto fala aqui, é uma questão de sintonia com o mais alto. Porque nós somos antenas transmissoras e receptoras de tudo que nos envolve. Mas aí fica a questão, com que estamos preferindo sintonizar? Isso. E se é que essa preferência está nos trazendo contributos para a nossa elevação moral e espiritual. Com certeza, né? E aí Emmanuel continua, né? Dizendo, aí ele traz o exemplo, porque o exemplo de apóstolo que Emmanuel vai pegar nesse versículo é Barnabé. E conta aos historiadores, né, do Evangelho que Barnabé, ele, encantado pela vibração do Cristo, pela mensagem do Cristo, ele vende tudo o que tem e doa para todo esse processo, né? E se entrega de corpo e alma. Então ele diz, Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era um homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé. E aí a gente volta, né, ao Evangelho, onde o homem de bem, que nos mostra que é todo aquele que busca, né, o seu melhoramento, que busca fazer todo o bem que pode, né, e se indaga se fez realmente aquilo que precisava fazer, se deixou de fazer alguma coisa. Essa autoanálise que nos faz pessoas de bem. Porque quando eu acho que eu já faço tudo certo, quando eu acho que eu já sei de tudo, está faltando, né, muita coisa. Então eu perco a oportunidade de fazer melhor amanhã. Isso é né, verdade. de buscar e compreender que talvez se eu fizer daquela forma eu vou auxiliar ainda mais. Então Barnabé, o seu ser já cheio, né, como ele diz aqui, de Espírito Santo e de fé, comovia os corações de quem ele falava, com quem ele falava, né? E aí olha o que Emmanuel coloca, a frase que Emmanuel coloca. Ele iluminou com seu jeito de ser, com a sua luz, iluminou a muitos companheiros, né? Então essa é a questão que fica para nós. Nós estamos sendo luzes para os nossos companheiros do caminho? Nós estamos sendo homens e mulheres de bem? Nós estamos deixando que o Espírito Santo, ou seja, a energia nas nossas ações sejam santas, não é? E deixamos cada vez mais a fé que habita em nosso ser, essa fé que ela se consolida pela razão viva. Essa é a nossa grande questão, né, que era hoje da noite. Interessante. Que nós não vamos ter respostas. Cada um aí vai fazer a sua autoanálise. Interessante, eu prestando atenção nessa frase que Emmanuel faz, né, a respeito de Barnabé, lembrando que antes ele falou que a gente deve trazer o cérebro repleto de inspiração superior. Ou seja, na literal expressão, né, dogmática,
religiosa, o Espírito Santo. E ele continua dizendo, e o coração inflamado na fé viva. Então, Emmanuel diz que Barnabé iluminou muitos companheiros porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, ou seja, tinha o seu cérebro repleto de inspiração superior, e era um homem também de fé viva. As entrelinhas, os trocadilhos que Emmanuel traz, que é sempre curioso, com o auxílio da espiritualidade, a gente trazer. E ele fecha, É tão interessante, Queiroz, que Emmanuel, nessa frase, ele resume todo o capítulo do homem de bem que está no Evangelho. Quando ele fala que o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Então, que se a gente for analisar no Evangelho, eu recomendo que todos nós possamos ler hoje o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata do homem de bem, que a gente possa analisar que caminho nós estamos tomando. E, fechando com Emmanuel, jamais esqueçamos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Ele fala aqui da questão do Ato dos Apóstolos, no que ele puxou do capítulo 11, versículo 24, quando diz, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente, por conta disso, se uniu ao seu. Eu queria fechar a nossa reflexão de hoje com uma frase muito bonita aqui que o nosso companheiro e sempre colaborador Vanberto colocou aqui, Mas tenhamos fé, pois mesmo cheios de defeitos, Deus nos ampara e conduz aos caminhos retos, muito mais do que merecemos ou percebemos. Sigamos em frente em busca deste padrão. Isso mesmo, Vanberto. Buscar essa base de existência daquilo que somos. Seres de luz, filhos do Senhor, tutelados por um Cristo que jamais nos deixou de amar e jamais nos desamparou. E com Ele e por Ele, que possamos alcançar o apostolado necessário para as nossas vidas e, consequentemente, com isso, a realização de muitas outras vidas. Não é isso, Mary? Isso. Então, possamos fazer essa reflexão, do nosso compromisso com Jesus, de sermos realmente trazer a mensagem não para o outro, mas primeiro para nós, dentro de nós, sentir o Cristo dentro de nós, para verdadeiramente sermos apóstolos do bem. Exatamente. Então, muita reflexão para a semana. Aproveitem a leitura do Evangelho, como o Mary falou, no capítulo, salvo me engano, é o 16, o homem de bem. Se não for, bota lá na pesquisa o homem de bem, que a gente possa realmente buscar esse caminhar para o apostolado com Cristo. Obrigado, meus irmãos, perdoe-nos pelas dificuldades das obsessões tecnológicas de hoje, mas graças a Ele vencemos. Até semana que vem, 20 horas, horário local, e 21 horas, horário de Brasília, com mais um programa Página Aberta. Obrigado pela companhia de todos.